Eu estava falando sobre, eu até postei aí um pouco antes sobre o que é matéria. Nós aprendemos na escola, eles têm um nome mais específico para especificar, né, o que significa matéria. O nome é átomos. O que é a palavra átomos? Átomo ou átomos é aquilo que é físico, aquilo que é apalpável. Isso é átomo, isso é físico. Então aquilo que não é físico é o vento, é o ar, que você não consegue pegar o ar, você não consegue pegar o vento. Então isso é, não é físico. Então a palavra átomo, como eu citei aí agora há pouco, é aquilo que é físico, aquilo que você pode tocar, aquilo que você pode pegar, aquilo que você pode ter em mãos, né? O que eu quero dizer com isso? Que Deus, você pode ver, até, inclusive, tem bastante informações aí acerca da criação, né? Porque Deus é espírito, diz a palavra de Deus. E espírito não tem carne nem osso, Jesus fala, lá em Lucas 24. Espírito não tem carne nem osso. Ou seja, espírito não é átomos. Espírito é espírito. É como o vento, como o ar. Então, o espírito não tem matéria. Por isso que a Bíblia diz no livro de João que no princípio era um verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne. Ou seja, então o verbo se materializou. O verbo se fez átomo. O verbo se materializou. Por isso que eu digo para vocês que quando Deus não revela seu nome na história do Velho Testamento, porque esses nomes que as pessoas dizem nome, mas não é nome, são comparação, atributos a Deus, como o Senhor dos Exércitos. Deus é atributo, tantos atributos, né, que foram dados a Deus para atribuir a Deus, para tentar explicar Deus, ou querer apresentar como é Deus, né? Mas não é nome, porque nome, como você vê assim, nós, o vento, o ar, né? Ele está no mundo inteiro, está em todo o universo, mas ele não tem um corpo físico, ele só passa a ter um corpo físico, o vento, o ar, ele só passa a ter um corpo físico quando ele está em nós. Ele passa a ser físico quando ele está no corpo, como Deus diz, criou o homem do pó, né? E assoprou em suas narinas e deu espírito ao homem. Então agora o espírito passa a ser agora ter um corpo, né? Passa a ter um corpo. Por isso que eu falo que Deus não revela, não existe três pessoas, né? Pessoa, quando nós falamos assim, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Não, Deus não é físico, Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito. Então Deus não é pessoa. Pessoas somos nós, físicos somos nós. Mas a Bíblia diz que quando ele se manifestar, nós teremos semelhança a ele. Então nós também vamos ser corpo espiritual. Mas estamos na carne, né? No corpo, no físico. Então quando a Bíblia diz assim que no princípio era o verbo, qual é o verbo que você vê no início da criação? No princípio criou Deus o céu e a terra. Então era um verbo. Deus podia simplesmente determinar e acontecer sem expressar a palavra.
Mas ele usou a palavra para mostrar o poder que ele tem na palavra. Diz para Deus que tudo que agora existe, o universo, o céu e a terra, subsiste e está devido à sua palavra, porque a palavra de Deus determinou e está determinada, né? Então está sustentado pela sua palavra. Quando Deus diz haja luz, então é o verbo falando haja luz, é a palavra sendo executada para que haja as coisas. Só que esse haja, essa voz, essa palavra que Deus usou para falar no início da criação, diz que a terra era sem forma e vazia, e a primeira coisa que ele fez, haja luz, e fez separação. Então ele usou o verbo, usou a palavra. Diz, então o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Mas agora o verbo se faz carne. Então o verbo agora toma uma forma física e vem até nós. Por isso que João fala: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Então por isso que Jesus veio a esse mundo e foi rejeitado, foi afrontado, foi perseguido, foi morto, porque as pessoas não conseguiram identificar que o próprio Deus se materializou, tornou-se físico. As pessoas podiam palpar, pegar nele. Aquela mulher tocou na hora do seu vestido e saiu virtude, foi curada. As pessoas podiam tocar em Jesus, as pessoas podiam abraçar Jesus, porque Jesus agora, o Deus do céu, o Criador do céu e a terra, ele se materializou, ele se fez carne e habitou entre nós. Um menino nos nasceu, então ele se fez um menino e nasceu neste mundo. Então ele tomou a forma física, se tornou átomo. Ainda que Deus é espírito, e Paulo fala que ainda que nós temos conhecido Cristo segundo a carne, já não conhecemos mais assim desse modo, porque agora ele volta à sua natureza normal, que é corpo espiritual, que não é físico, não é matéria, é algo espiritual. Então, para a gente entender sobre isso, por isso que Deus não revela seu nome na história do Velho Testamento, porque o nome se dá ao físico, aquilo que existe, aquilo que pode ver e pegar. Por isso que Jesus fala no texto que fala em João, que Deus nunca foi visto por homem algum. Por quê? Porque ninguém pode ver Deus, porque Deus não é Deus. Deus não tinha matéria. Deus, ele é o verbo, ele é o grande espírito que enche a terra, porque diz o profeta Salomão, porque nem no céu dos céus pode se conter, porque ele enche o céu e a terra, o grande espírito enche o céu e a terra. Como em qualquer lugar do mundo, do universo que você for, existe o ar e existe o vento. Deus é como o ar e como o vento. Só que Deus se materializou e se fez carne e habitou entre nós. Aí então agora as pessoas podem ter acesso a Deus e ao seu próprio nome, porque agora nasce o físico de Deus, nasce átomo de Deus, nasce o corpo de Deus. Então agora Deus dá o nome dele a esse corpo, porque agora existe como corpo, como ser humano. Por isso que diz a palavra de Deus que Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho que está no seio do Pai o fez conhecer. Ou seja, Jesus, o Filho, que já estava no início da criação, como ser espiritual, e se materializou e se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus criou um templo, um lugar de adoração. Quer falar com Deus? Fale com Jesus. Quer adorar a Deus? Adore Jesus. Porque Jesus, ele é a expressa imagem da sua pessoa. Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho que está dentro do Pai fez conhecer.